Queridos, a paz do Senhor, juntos no Devocional do Lar, vamos ler hoje livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 19 a 22. Pela manhã cedo, se levantou e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, falando o rei, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Que coisa maravilhosa, né? Isso aqui é resultado da oração. Versículo 10, como nós bem sabemos, houve uma sentença, houve uma lei redigida, o rei assinou a lei, selou com seu selo e não se podia fazer orações a Deus nenhuma petição a homem algum, a não ser ao rei. E Daniel, como de costume diz o versículo 10, continuou orando. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, no versículo 10, diz assim, entrou em sua casa, na sua casa havia janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia ele se pôs de joelhos e orava, dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então ele não perdeu o costume. Embora estivesse uma lei proibindo, ele continuou orando, continuou as suas orações. E a oração livra o crente do perigo e neutraliza a força do inimigo. A oração livrou Daniel do mal, da morte. Ele foi para a cova dos leões para provar que ele era correto e Deus estava com ele. Ele foi para a cova dos leões, como nós bem sabemos, foi jogado lá, mas no outro dia, quando o rei disse, chamou por ele, ele respondeu, como diz o versículo 22, né? O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Neutralizou a força do inimigo. Esse é o Deus que nós servimos. A oração livra o crente e neutraliza a força do inimigo. Glória a Deus. Quando nós oramos, também em nós podemos alcançar proteção. Livro de Esdras, capítulo 8. Esdras, capítulo 8, nós vamos ver que quando nós oramos e nós encontramos a proteção necessária vinda da parte de Deus. Capítulo 8 de Esdras. A Bíblia diz no versículo 21. Então apregoei um jejum junto ao rio Ahava para humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros, para nos defender no caminho do inimigo, porquanto tínhamos falado ao rei que a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem. Diz o versículo 23, nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Glória a Jesus Cristo, né? Eles oraram e Deus estendeu as mãos e eles chegaram em paz em Jerusalém. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus é aquele que livra. A oração livra o crente do perigo. A oração, queridos, ela muda a sentença. Diz a Bíblia, primeiro livro dos Reis, no capítulo 21. Depois do episódio com Nabote, Deus enviou o profeta até o rei Acabe, dizendo que ele ia morrer. Mas ele se humilhou. Diz o versículo 27 do capítulo 21. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou seus vestidos e cobriu a sua carne de saco, jejuou e jazia em saco e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, tisbita, dizendo, não vistes que Acabe se humilha diante de mim? Porquanto, pois que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias. Como é glorioso nós sabermos que a oração, ela muda a sentença. Como é glorioso isso, né, irmão? Deus mudar uma sentença. Quando nós oramos, aleluia, glória a Jesus Cristo. A nossa oração torna o impossível possível. Basta somente nós orarmos, querido. Gênesis capítulo 25, versículo 21 diz assim, Isaque orou instantemente por sua mulher, porquanto era estéril. Sua esposa, Rebeca, era estéril e Isaque orou por ela. E o Senhor ouviu essas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu.
Glória ao Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, irmão. Sabemos que nós temos um Deus que traz proteção para nós. Um Deus que livra-nos do mal e neutraliza a força do inimigo. Um Deus que muda a sentença e que torna possível o que é impossível para nós. Porque as nossas orações, como diz o apóstolo Tiago, ela pode muito nos nossos efeitos. Então, o que nos resta é orarmos ao Senhor. Amém? Jesus é bom, maravilhoso, sabe mais, resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém.